Fala, dramáticas e dramáticos! Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drama Diário. O meu nome é Paola, eu sou escritora e jornalista. E meu nome é Bia, eu sou psicóloga. E hoje nós vamos ler histórias do Reddit. Do Reddit. Histórias que a gente encontrou no Reddit, que é um fórum anônimo, para quem não conhece. E que tem uma temática... teste de paternidade. Exato, assim, exames de sangue, testes biológicos. Meio programa do ratinho, né? Meio... Gente, quantos anos eu tenho, né? Quem lembra do teste de paternidade do ratinho? Eu nasci, mas muita gente que não vai saber do que se trata. Eu lembro, eu criança, só vendo... Nossa, não era... Quanto barulho, vocês entenderam? Eu não entendi não, porque eu não lembro desse... Não era? Ah, não sei. Bia, eu nunca assisti o programa do Ratinho. Eu sabia da existência dele, mas eu nunca cheguei a assistir. Eu era criança, eu juro. Eu não era velha. Eu imagino. Eu também lembro vagamente. Mas, enfim, a gente vai contar essas histórias. Pra quem não sabe, eu e a Bia, a gente não sabe a história uma da outra, então vai ser uma surpresa pra cada um de nós. Mas antes disso, gente, só avisando pra vocês que nós estamos com a nossa caixa postal aberta. Então, se você é um ouvinte ou uma marca e quer mandar alguma coisa pra gente, nossa caixa postal é 12005 e o CEP é 02013 970, tá bom? Então, se vocês quiserem mandar, podem mandar. E como vocês sabem também, a gente traz histórias pra promover reflexão e diálogo, mas a gente também sabe que tem coisas que a gente precisa falar com o terapeuta. Então, se você tem interesse em psicoterapia, manda uma mensagem para o número 97879-1357, que a minha secretária vai entrar em contato com você, passar todas as informações e marcar uma entrevista. Bom, acredito que por enquanto seja isso. Vamos para a primeira história? Vamos, que eu tô ansiosa para ver onde esses testes vão. Pelo menos no programa do Ratinho dava 100 baixaria. Minha filha de 15 anos está grávida. Mas como contar a ela que, na verdade, a sua irmã mais velha é a sua mãe biológica? Meu Deus, isso acontece de monte, gente. Esse é o tipo de situação que a gente nunca imagina viver, e muito menos ter que compartilhar. Eu sou um pai de 53 anos e hoje carrego um segredo que pesa mais a cada dia. Especialmente agora que minha filha mais nova, Isabela, de apenas 15 anos, está grávida. Antes de chegar nesse ponto, preciso voltar um pouco no tempo e contar a história desde o começo. Eu e minha esposa tivemos nossa primeira filha, Larissa, quando ainda éramos muito jovens, tínhamos apenas 22 anos. Foi difícil, éramos praticamente dois adolescentes sem dinheiro, aprendendo a viver a vida e criar uma criança. Mas conseguimos. Criamos a Larissa com muito amor e dedicação. O problema começou quando, aos 15 anos, a Larissa também engravidou. Foi um período extremamente difícil para ela. Entrou em depressão, precisou de terapia e nunca contou pra gente quem era o pai. Esse assunto sempre foi muito delicado e, para não causar mais dor, decidimos não insistir. Tá, nossa, tá. Que medo, né? Eu fiquei assustada também. No início, ela queria interromper a gravidez. Chegou até a marcar algumas consultas, mas sempre desistia. Eventualmente, essa já não era mais uma opção e ela decidiu que queria entregar o bebê para adoção. Quando estava com 5 meses, já em contato com assistentes sociais e com o casal interessado, o casal desistiu. Tentamos encontrar outras opções, mas o tempo foi passando. Próximo à data do parto, ela nos perguntou se gostaríamos de adotar o bebê. Nossa! Mas ela achou que ia ser uma boa ideia isso? Na época, eu e a minha esposa já estávamos com 38 anos e já havíamos conversado sobre ter mais um filho. Então, acabamos adotando aquela menina que hoje conhecemos como Isabela. 2 anos depois, tivemos nosso filho biológico, o Lucas, que hoje tem 13 anos. Desde o começo, a ideia era contar para Isabela que ela era adotada. Mas sabíamos que no momento que isso acontecesse, precisaríamos contar também que a sua irmã Larissa era, na verdade, a sua mãe. O problema é que a Larissa nunca conseguiu se aproximar da Isabela. Elas nunca tiveram uma relação de irmãs. Depois que a Isabela nasceu, a Larissa foi morar com uma tia e manteve uma certa distância. Sempre teve um carinho enorme pelo Lucas, tratava ele como irmão de verdade. Mas com a Isabela nunca foi igual. Já chegamos a ver fotos cortadas no Instagram dela e sempre que a confrontamos sobre esses comportamentos, ela responde que a situação toda é muito dolorosa para ela. Tá, mas coitada da criança. Há um tempo atrás, ela apareceu bêbada da nossa casa, chorando e implorando para ver a filha dela. Depois, descobrimos que ela e o marido estão tentando ter um filho, mas que após vários abortos espontâneos, os médicos sugeriram que ela considerasse uma barriga de aluguel.
Foi o que ela fez. 4 anos atrás, a Larissa teve gêmeos. Que hoje tem 3 anos. E aqui vem uma ironia do destino. A Isabela ama os sobrinhos. Ai, gente. É uma tia super presente. E, surpreendentemente, a Larissa incentiva essa relação. Tá. Chama a Isabela para visitar, brincar e até passar os finais de semana. E só a partir daí se tornaram um pouco mais próximas. Diante dessa aproximação, eu e a minha esposa voltamos a trocar no assunto com a Larissa. Sugerimos que talvez fosse o momento certo de contar a verdade para Isabela, mas a resposta dela é sempre a mesma. Eu ainda não estou pronta. Já tem 2 filhos, já passou todo esse tempo. E então veio a notícia que nos pegou de surpresa. A Isabela chegou até nós e contou que está grávida. Mas, diferente do que aconteceu com a Larissa anos atrás, dessa vez estamos lidando com tudo de forma calma e aberta. Já conhecemos o pai do bebê, um amigo de infância dela. Eles decidiram juntos que vão manter e assumir as consequências juntos. Ele é um bom menino e os pais dele também estão apoiando. Estamos ao lado dela em tudo. Ainda não contamos para a Larissa e não sabemos como ela vai reagir. E mais difícil ainda, achamos que finalmente chegou o momento de contar a Isabela toda a verdade sobre a sua origem. Que ela foi adotada e que a Larissa, sua irmã, é, na verdade, sua mãe biológica. Sentimos que essa conversa só pode acontecer com a Larissa presente, mas não sabemos se ela está emocionalmente preparada para enfrentar essa realidade. Essa é a situação que estamos vivendo, um dilema familiar, de passado e de verdades difíceis de carregar. A gente não quer mais esconder, mas também não queremos causar ainda mais dor. Se vocês estivessem no nosso lugar, como lidariam com a situação? Cara, eu vou dizer uma pergunta muito egoísta. Essa menina precisa saber mesmo? Então, eu até cheguei a pensar nisso, tá? Mas seguindo seu raciocínio, por exemplo, a gente não conta porque assim, pra que contar? Imagina se eventualmente essa menina ficar sabendo por outros meios, porque assim, mentira tem perna curta. Sim. E eventualmente as coisas vêm à tona. E o que aconteceria se um dia essa menina descobrisse por algum motivo a verdade? Cara, eu entendo isso, só que eu me pergunto, o que vai diferenciar na vida dela hoje? Sim, eu fico pensando nisso também. Porque se fosse, de verdade, se fosse uma adoção longe, aí eu ia falar, não, fala. Eu acho até que pode falar que ela é adotada. Pode. Assim, não sei o quanto que vai fazer um benefício agora com 15 anos. Entendeu? Mas assim, fala. Não tem problema nenhum. A minha questão é, o que vai mudar na vida dessa menina hoje? Porque pra mim vai ser mais prejudicial do que um benefício pra ela. Porque ela vai saber que a irmã dela, que nunca quis se aproximar dela, é a mãe dela. Então, não é que é uma pessoa que deu para adoção, uma pessoa distante, é uma pessoa da família dela que escolheu, por vontade própria, não ter nenhuma relação com ela. Não só escolheu com vontade própria, como excluiu essa menina a vida inteira da vida dela. Excluiu de foto, excluiu de relacionamento, excluiu de carinho, excluiu a menina. Então, assim, saber que você é adotada deve ser uma coisa dura com 15 anos de idade. Eu acho que eles demoraram muito pra falar isso, tá? Com 15 anos de idade já acho que é eu entendo que é uma idade que eles entendem mais sobre toda a situação, mas ainda acho que uma idade dura. É uma idade difícil, inclusive. Uma pessoa distante, foda-se se a pessoa distante não quer me ver. É uma pessoa distante. Me colocou na predação por conta disso. Agora, o que seria minha irmã me excluiu 100%. Ninguém tava pedindo pra ela fazer papel de mãe. E ela que ofereceu isso. Ela que sugeriu isso. Entendeu? A menina, a mais velha, sugere isso e fala, fiquem com ela. E ela não consegue viver na mesma casa. Eu fico muito preocupada da onde vem, qual que foi essa versão. Como que aconteceu essa gravidez? Então, mas eu fico pensando assim, não sei se é uma aversão ou o fato de que ela era muito nova, não queria criança, mas depois ficar na mesma casa com a bebê, talvez pra ela fosse uma coisa assim muito emocionalmente confusa, nem ela sabia como lidar com aquela situação. E isso, se a gente parar pra pensar, isso é muito comum, comum, aspas, principalmente antigamente, as meninas quando engravidavam cedo, as famílias, né, não queriam essa repercussão toda, e os pais pegavam o filho como se fossem deles. Uhum. Então, isso já aconteceu de monte, gente. Deve ter um monte de gente na certidão de nascimento, ainda mais antigamente, que, seus pais não são seus pais não, hein? São seus avós, seu pai, sua irmã. Pra mim é uma versão. Então, eu não sei se é uma versão ou se foi realmente, ela deu pra adoção, mas ela não queria ter que lidar com isso, porque era realmente muito doloroso. Mas, assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu fico pensando, sei lá, se fosse com você
ia querer saber de onde você veio ou você ia preferir viver sem saber a verdade? Eu, Paola? Se minha mãe fosse uma cuzona, eu ia querer, foda-se pra mim. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa que quer adotar, tá? Eu sou uma pessoa que quer adotar. Eu penso nisso também. Eu sou uma pessoa que quer adotar. Isso eu real. tenho certeza que vai acontecer. E eu sei que eu vou ter que ter essa conversa com o meu filho ou minha filha quando eu tiver. Mas é uma pessoa longe, é isso que eu tô falando, tipo, é uma pessoa longe. Então eu acho que às vezes a ignorância é uma dádiva, sabe? Porque pra ela hoje, ela tem pais muito amorosos. Pais que apoiam ela em absolutamente tudo. Pais que estão com ela em tudo, até quando ela engravida com 15 anos. Pra uma realidade que ela tá grávida, com os hormônios à flor da pele, ela descobre que ela é adotada, ela descobre que a mãe biológica dela é irmã, ela descobre que a irmã nunca quis ter relação com ela, mesmo tendo a possibilidade de ter relação com ela, porque é uma escolha, independente de for inconsciente, ela escolheu excluir a irmã, a filha na realidade. E tipo, pensa ela pensar que ela cresceu a vida inteira com a irmã mais velha não querendo saber dela e querendo saber do outro irmão, do mais novo. E uma coisa Sei que eu lá. fico pensando muito sobre essa história, independente de contar ou não, eu particularmente acho que essa menina tem que saber a verdade, eu acho. Mas eu me questiono da mesma forma que você em relação ao timing. Assim, você teve a vida inteira pra contar e não contou. Você vai escolher o momento em que essa menina está grávida, com os hormônios à flor da pele, em que ela tá mudando de posição. A vida dela tá mudando em vários aspectos, né? Então ela deve estar ali lidando com tanta coisa pra agora ter cair no colo dela tudo isso. E aí ela vai se sentir mal, e aí ela pode chorar, enfim. Será que é o momento agora? Eu acho que assim, ou contasse antes, mas agora, particularmente, eu esperaria um pouco, assim. No mínimo. Deixa ela ter a gestação dela, deixa ela ter o filho. Enfim, curtir um pouco mais isso, ter esse momento, se organizar mentalmente, na prática, em todos os sentidos pra isso acontecer. E depois, ela estando mais estável. Eu acho que uma notícia dessas, ou você conta assim, se não der, realmente tem que contar quando dá. Ou você conta, idealmente, no momento que tá tudo bem. Que tá tudo tranquilo e estável pra pessoa ter estrutura o suficiente pra lidar com uma informação desorganizadora. Sim. Se você já tá desorganizado e vem informação que se desorganiza, ferrou. Então você tá bem estruturado, recebe a coisa, desorganiza, mas você tem estrutura pra seguir em frente. Então, eu esperaria. Mas assim, em relação a contar, não sei, tem um lado meu, não vou mentir, que fala, ai, não conta nada, finge que nada aconteceu, acabou, passou. Tem. Mas tem um lado meu que acha que é melhor contar, por quê? Primeiro, isso pode vazar. Sim. Sair, sei lá, ela pode descobrir de outras formas e ser muito pior. E segundo, no lugar dela, eu ia querer saber. Por quê? Eu não sei explicar, mas eu sou muito, às vezes, perceptiva com algumas coisas que acontecem, de eu perceber que o outro tá esquisito comigo, tem algo acontecendo, e eu gostaria muito de entender o porquê disso. Então, a ideia de ter algo sobre a minha vida, de ter coisas que eu percebo e que eu sinto, que eu não consigo entender, porque eu realmente não tenho informação completa, me deixa completamente angustiada. Eu prefiro saber e entender, por mais que doa, porque aí eu consigo de fato entender o que eu tô sentindo. Talvez, vamos supor, se uma notícia dessa vem pra mim, eu ia falar, caramba, então tudo aquilo que eu sempre senti em relação à minha irmã agora faz todo sentido. Nossa, eu sempre... Não sei, mas eu acho que alguma percepção, alguma sensação talvez fique. Com certeza. E eu ia querer saber de onde vem. Então, ter uma coerência narrativa da minha história, de onde eu vim, quem eu fui, por mais dolorido que seja, pra mim é melhor do que lidar com uma coisa que teoricamente é mais confortável, mas não é a verdade, é uma ilusão. Eu ia querer saber a verdade. Então, mas você acha que é uma ilusão? Não uma ilusão, porque a vida dela é real. É, Mas só o fato de ter tanta coisa por baixo dos panos que eu não tô sabendo, a história da minha origem não é verdadeira. Isso é mentira. Eu não nasci dessa forma. Mas ela só não é verdadeira porque você sabe da informação que não é verdadeira. Quando você não tá... Tá entendendo o que eu quis dizer? Sim, pra ela é verdade. Pra ela é verdade. Assim, gente, novamente... Mas não é verdade. Tem muita coisa que ela não sabe. Eu concordo. Então, eu concordo. Mas só que eu não acho que vai agregar em porra nenhuma agora. Talvez se eu vivo a minha vida normal sabendo quando ela aconteceu, tá ok. Mas eu não sei. E se ela descobre um dia? Gente, se um dia eu descobrir isso depois, eu ia ficar muito puta. E ninguém me conta. Cara, é porque a minha cabeça é muito boba. Porque eu ia cagar e andar. Sabe por que eu acho que eu ia cagar e andar? Porra, a realidade que eu tenho hoje é a realidade... É minha. Isso aqui que eu tô vivendo é a minha realidade. Então, assim, beleza. Ah, olha, descobrimos isso aqui. Não
não desmerece nada que meus pais fizeram pra mim. Não, isso não vai mudar em nada. Não, eu entendo, mas tipo assim, Absolutamente não nada. desmerece nada que meus pais fizeram pra mim. Não desmerece nada que eu vivi. Não desmerece quem eu sou. Não desmerece nada, 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 nada. A única coisa que vai me agregar é, ok, eu vou conseguir saber mais, posso entender porque que minha irmã sempre me desprezou. Coisa assim, beleza, de fato. E vai ser só isso. Pra mim seria só isso, sabe? Tipo, eu não tenho essa questão de querer entender absolutamente tudo que as pessoas... Tipo, como essa sensação esquisita. Pra mim é o seguinte, a menina não quer falar comigo. Beleza, tchau. Mas pode ser uma coisa minha. Então, assim, eu acho que... Vamos lá. Racionalmente. Eu pensando racionalmente. Tem que ser falado. Pra mim, deveria ter falado antes. Não acho que é o momento de falar. Agora. Não, Pô, agora espera. Pelo amor de Deus, amore. E aí você vai falar o quê? Quando ela tiver um bebê? Um neném? Não, isso na hora. E aí você vai... Aí ela vai olhar pro neném e vai pensar... Achei que você era neto desses aqui, mas na realidade você é neto da minha irmã. Tá entendendo? Vira uma bola... E aí... E a irmã... Aí isso me estressa, tá? Ó. Não vou falar que é errado, porque não é. Não é errado. Mas existe uma grande chance da irmã mais velha decidir agora querer se aproximar do neto. Eu acho que eu duvido. Será? Eu acho que ela vai ficar horrorizada, inclusive, descobrir que ela vai ser vó. Ela teve 2 filhos, mano. Ela já teve 2 filhos. Porque os filhos têm a mesma idade do neto dela agora, né? Praticamente. Mas assim, ela já teve filho. Ela já teve 2 filhos. E eu acho que ela não quer tocar em nada dessa situação, essa moça. Mas isso que pra mim é esquisito, sabe? Tipo, ela doeu muito pra ela ter barriga de aluguel. Porque quando ela soube que ia ter barriga de aluguel, ela se embebedou e foi pra casa dos pais falando: me mostra a minha filha. Algo errado não está Essa certo. situação não tá resolvida pra essa mulher. Você vê, ela Eu tô deu a achando- adoção, mas ela não consegue ficar na mesma casa. Ela tem outro lugar. Ela não quer falar a respeito. Ela foge. Esse assunto pra ela é uma coisa extremamente mal resolvida. Ela corta a menina da foto. Ela não consegue lidar com isso. Isso é horror. Então, se a mulher não consegue lidar com isso, eu vou jogar essa bomba pra uma menina de 15 anos que tá grávida. Então, por isso que eu acho que agora espera mais. Agora conta que eu for mais velha. Porra. Depois dessa. Ah, é? Mas Uma assim, loucura. isso de não contar uma coisa pra proteger, porque a sua realidade é melhor agora, eu entendo. E eu acho que tem casos onde isso faz sentido, sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é válido você dar a oportunidade da pessoa escolher o que ela vai fazer Sim. com essa informação. Eu não acho nem que é pra Assim, proteger. se alguém não me conta, porque às vezes é tipo, mano, a Bia tá vivendo bem assim, por que eu vou contar pra ela? Deixa ela vendo assim. Ok. Mas, não sei. Quer dizer, enquanto eu tô vendo tudo bem, eu acho que eu vou estar suave. Eu acho que é só no caso de eu perceber que tem algo sendo omitido de mim que eu ficaria muito puta. Ou então, se eu sentisse que tem coisas na vida que eu não entendo por quê, e isso sempre me assombrasse. Eu gostaria de saber. Sim, sim. Não, mas eu acho super válido, Bia. Eu acho tudo isso super válido. Eu só, neste caso, eu acho que não agrega em porra nenhuma pra menina. Mas, novamente, é um direito dela. Por isso que eu falo, no mínimo, com contar que ela era adotada. Isso eles tinham que ter feito antes. Eu falaria, você é adotada, você quer saber sobre a sua mãe biológica? Sim ou não? Foda-se. Mas eu quero saber a minha história. Isso faz parte, sim, da minha história. Tanto faz ser meu sangue, ser biologia, eu não tô nem aí pra isso. Mas a minha história, quem eu sou, eu quero saber. Então, quem você é... Bom, tudo bem. Tanto eu ia falar. quando a gente começa, Quem você olha é, quem só, você é. quando a gente começa a terapia, a gente faz a anamnese, a gente começa perguntando aos pacientes assim, né, quais suas memórias mais antigas, e é muito importante a gente entender o mito do nascimento do paciente. Você foi um bebê desejado? Você foi um bebê não sei o que, não sei o que lá? A forma como a pessoa vem ao mundo diz muito sobre a história dela. Então, eu não saber o ponto central da minha história, meu mito base, que é o mito do meu nascimento, como assim? Parece que toda a minha história, pelo menos pra mim, me dá uma sensação de... Oi, eu preciso entender. Entendi. E eu sei que muitas pessoas não entendem, talvez não tenham essa resposta. E o mito de nascimento vai ser justamente não saber. Olha só. Mas se eu tenho essa informação, ela faz parte de mim e eu preciso saber dela. Entendi. É porque pra mim é o seguinte, eu sou eu no momento em que eu nasci. Quem me colocou no mundo, o que ele fez antes de Pois mim... é, se você soubesse numa análise o que a gente entender de onde você veio, porque você veio, muda as coisas, minha filha. Você fica de cabelo em pé. E Mas essa novamente, pessoa- sangue não tem nada a ver, mas o que tá por trás. Mas o que a pessoa influencia na minha vida? A pessoa me pegou, eu saí dela, ela pegou e Eu colocou não acho que na é sobre a mão. pessoa, eu acho que é sobre a situação toda. Mas aí é, É sobre a adoção. mentira. É sobre a mentira que tem por trás. É sobre... Porque tem uma mentira. Os pais dela e a mãe biológica estão mentindo pra ela. E eles conversam sem ela saber sobre ela, coisas que não é pra ela saber. Existe uma mentira por trás. Não, eu entendo isso, mas o que eu falei é que, tipo assim, eu não acho que a pessoa que, tipo, a pessoa, a sua genitora
tem alguma interferência em quem você é hoje. Não, concordo Porque- que não tem. Não Então, tem é isso que eu tô nenhuma. falando. Então, tipo, Não, isso eu concordo. no final... Mas eu quero saber que, no mínimo, isso aconteceu. Porque pra mim não é a genitor, não é a pessoa em si, mas é o contexto e a história que acontece. É por isso que eu... É a narrativa. Aí, por isso que eu falo, eu falaria que ela era adotada antes, já acho que tá Exato. velha. Não precisa falar E mais falaria pra ela, você quer saber sobre a sua mãe biológica? Pronto, acabou. Aí é o seguinte, a menina quer? Beleza. Então, ó, para o seguinte, eu vou ter que falar, vou procurar a sua mãe biológica para falar sobre isso. E assim que a gente tiver, é isso. Existe a possibilidade da sua mãe biológica não querer te falar. Exato. Você tem que dar essa possibilidade. Porque querendo ou não, também é um direito da filha mais velha não querer falar sobre isso. Que eu acho que ela não vai querer falar sobre. E aí o que acontece? Você faz o quê? Você que é pai das duas, querendo ou não. Não, e eu tô entendendo, Paula, esse caso é muito complexo. É, entendeu? Inclusive, realmente, você vai contar, só que a outra não quer que conte, e aí Você cria dois você problemas. cria dois problemas. Então, até porque, novamente, eles chegaram num ponto que agora, gente, eu também tinha sido feito antes. É, assim. Ou então ter combinado com a Larissa, você quer que a filha fique... Mas a gente vai ter que contar, sabe? Sei lá, é que na hora da emoção, será que alguém vai planejar tudo isso, né? Não Então, planeja. é. Ninguém E planeja. assim, eu acho que tudo que você falou é hiper racional. O que eu falei é racional. E talvez se eu estivesse na situação, eu pensasse diferente. Entendeu? É que hoje eu penso eu fico pensando numa menina de grávida de 15 anos. Exato, não. Tendo que carregar não só a situação que ela é grávida de 15 anos, como tudo isso. E aí ela olha pra irmã mais velha, e a irmã mais velha, tipo, claramente não quer falar sobre isso. E aí vira uma bola de neve junto com todos os hormônios. Então, tipo assim, me parece um... Gente, eu Sabe? acho que vocês deveriam ter falado. Agora, a essa altura do campeonato, eu esperaria, porque a sua filha agora é a prioridade e ela tá passando por um momento que demanda muito dela, emocionalmente, o corpo. Então, deixa ela passar pela gravidez dela, que no momento é o que tá acontecendo. Alguém nos comentários questiona, assim, essa questão do porquê que é o empurrãozinho contar agora que ela tá grávida. Gente, isso aqui é demais. Aí o autor comenta assim: sim, talvez devêssemos esperar pra contar pra ela, mas ao mesmo tempo não sabemos como a Larissa vai reagir ao descobrir que ela está grávida. Mas é um B.O. da Larissa, meu. Gente, Nossa, falei que nem o povo da Zona Leste. No final é a B.O. da Larissa. Gente, Larissa, você é adulta agora, Larissa. Larissa, você não quis essa criança, Larissa, você ofereceu para nós adotarmos, a gente aceitou. A gente pediu para falar para ela várias vezes ao longo do ano, você não estava preparada. A menina está grávida. Como você vai reagir? Você é adulta. enfim, nos comentários tem muita gente se questionando, tipo, nossa, mas uma engravidou, a outra engravidou, você não conversa com ela sobre meios contraceptivos. E realmente, esse é um ponto importante, assim, de se mencionar. Mas eu não acho que é o foco da nossa história. É, gente, Sim, já a gente tem que passou. falar sobre contracepção, tudo isso. Mas agora a gente tá fazendo uma coisa que já aconteceu, o que a gente faz agora? Olha, muito difícil essa história. Bem difícil, gente. Eu vou ser bem sincera, assim, eu não sei se tem um certo ou um errado. Não tem. Eu acho que a história ficou muito complexa. Eu acho que esses pais da Larissa e pais dela, eles não sabiam o que fazer. Eles fizeram o melhor que eles podiam, deram amor para as duas Sim. e pro outro filho. E agora eles estão lidando da melhor maneira que eles podem. Não sei se eles vão contar ou se eles não vão contar. Acho que tem os prós e contras dos dois lados. Só sei que assim, agora que a Sabrina está grávida, com 15 anos grávida, eu esperaria, deixaria falar. ela processar, ela viver a vida dela, pra depois jogar esse balde nela. É. E eu tomaria muito cuidado com como eles vão falar isso. Como, exato. Deixa ela ter a gravidez dela de boa, deixa ela ter a filha dela. Quando vocês sentirem, sim, se vocês continuarem achando que a melhor coisa é contar, eu pelo menos esperaria ela estar num momento mais estável. Tá. Vamos então pra próxima? Vamos, essa foi Que difícil, também, hein, gente? nossa senhora. Nossa, deixem seus comentários, o que vocês fariam? É, nossa. Alguém tem alguma história do tipo? Alguém já passou por algo do tipo? É, então. Nossa, eu tenho um amigo que passou, ele quis, quando muito novo, ele não quis saber sobre a mãe biológica, mas ele, né, sempre falaram com ele não queria saber sobre a mãe biológica, até que ele chegou numa idade que ele quis saber sobre a mãe biológica. E ele saiu tão traumatizado dessa situação, porque, querendo ou não, a mulher não aceitou bem a aproximação, no começo achou que queria, quando chegou na aproximação, deu tudo errado, o menino começou a se sentiu rejeitado de verdade agora, porque antes ele tava pensando, tipo assim, ela era nova, teve filho novo. Dessa forma, ele se sentiu rejeitado de verdade, que ele sentiu de verdade, assim, porque agora não é só alguém no passado fez isso, foi alguém que fez na cara dele. E aí, ele começou a ter problema com os pais adotivos, porque ele, sabe assim, quando aquilo pegou tão ele. Eu lembro que ele falava assim, eu fico falando pra eles, tipo, vocês não precisam me fazer favor nenhum.
Entendi. E, Paula, nessa nota que você trouxe, isso me levanta mais um ponto do tipo, eu acho que o detalhe mais importante na hora de contar a verdade pra essa menina, se eles forem contar, tem um twist aqui que é a Larissa. Realmente, como você disse, se é uma mãe longe, se é uma coisa que tá ali, é uma coisa, mas a partir do momento que eles contam que a Larissa é a mãe dela, e como que a Larissa vai reagir? E se a menina que até então nem tava se sentindo rejeitada, passar a se sentir rejeitada? É meu e se o maior problema medo. que ela não tinha virar um problema? Então eu acho que nesse caso, o maior ponto da equação é a mãe biológica, que é a filha deles também. Que é a filha deles também. Que eles vão ter que mediar pra contar, porque também tem que estar numa situação boa pra contar pra todo mundo. Porque se contar e as coisas serem tortas, ela não se sentir mais rejeitada, às vezes é um problema que não se tinha antes, né? É. Mas, assim, gente, que situação complexa da porra. Porque que nem você tinha comentado. Às vezes, se a menina já sente que tem uma relação ruim com a irmã mais velha, ela vai ter a resposta que ela sempre teve dúvida. Que é aquilo que você falou. Talvez eu quisesse ter essa resposta. Agora, pensa que ela só acha que a irmã dela é distante. Tá ruim? Exato. Então, assim, E aí ela pensa assim, minha irmã é distante. Aí, de repente, ela fala, peraí, não é que a minha irmã é distante. A minha irmã não queria se relacionar comigo. então... Aí é uma rejeição. Ai, tá vendo? É uma bola de neve gigante. Gente, é por isso que eu acho que às vezes não contar é pior, porque essa bola de neve pode estourar. E por outro, fica, meu Deus, mas contar, tá tudo bem, vai estragar tudo. Então, assim, complexo demais. Ambos os lados. Assim, gente, quem quiser adotar, como nós queremos adotar, eu já logo aviso cedo. Gente, nós já acham que a gente é um casal, né? Nossa, que Vão achar a que gente quer quer adotar casal. individualmente. Nós somos primas. Quer dizer, eu ainda não tenho a minha mente 100% nisso, mas quando eu penso na maternidade, também nem sei se quero ter filho, mas a gravidez em si é uma coisa que eu fico... Não, eu sei que pra maternidade... Gerar... Eu não vou gerar. A não ser que daqui a alguns anos eu mude de ideia. eu também até o não me momento- vejo mudando de ideia. Não, então, também não a me vejo. ideia de possivelmente uma adoção, mas você vê, até uma adoção, eu não sei nem se eu precisar contar pra criança, porque se eu adotar, eu pretendo ter uma criança um pouquinho mais velha. Então... Então ela já vai estar sabendo que ela é adotada, Eu não tem que penso esconder nisso nada, também. acabou. Um bebezinho sem contar. Porque não sabe, uma criança muito pequena. Agora uma criança adulta que já tem uma idade, ela já sabe. Então, Exato, eu tem que penso nisso contar, também. Não tem nenhum assim. review, né? Não tem um grande... Mano, entendeu? Paola do céu, já são... Vamos pra próxima história. Vamos pra próxima história. Meu Deus, meus gatinhos em casa sozinhos, pelo amor de Deus. Ela tá o tempo todo falando, meus gatinhos ficam sozinhos. Vamos lá. Sou idiota por ter gritado com a minha esposa e chamado ela de louca porque ela quer que eu faça um teste de paternidade para meu sobrinho. Ok. Minha esposa e eu estamos juntos há 14 anos, casados há 10. Nós não temos filhos. Mas eu tenho um sobrinho de 13 anos e não vou mentir, ele se parece muito comigo. Sim, talvez porque ele é seu sobrinho. Tipo, irmão, filho do seu irmão ou da sua irmã, que tem um DNA muito parecido com o seu. Tem muitas das minhas características faciais e eu não escondo o orgulho que sinto dele. Nós temos um vínculo muito próximo e eu sempre desempenhei um papel quase de pai na vida dele, já que o pai biológico foi ausente e minha irmã se divorciou dele há muito tempo. Com o tempo, alguns membros da família começaram a comentar sobre o meu sobrinho realmente se parecer muito comigo. Pra mim, isso sempre foi algo positivo, Ok. mas pra minha esposa despertou uma insegurança horrorosa que eu não esperava. Ela começou a questionar por que eu precisava ter um papel tão importante na vida do meu sobrinho e começou a insinuar algumas coisas estranhas que me deixavam muito desconfortável. Eu reconheço que a minha irmã contribuiu um pouco com essa insegurança, mas não foi de propósito. Ela tem um humor muito seco e questionável e nas reuniões de família fazia piadas sobre como era ótimo que o filho dela se parecia tanto comigo, que não poderia estar mais feliz. Era uma brincadeira, óbvio, mas falei com ela e pedi para que pegasse leve, porque estava deixando minha esposa maluca. Mesmo assim, ontem à noite, minha esposa me pediu para fazer um teste de paternidade. Entre aspas aqui, ela falou, só para ter certeza e paz de espírito, ela disse. Foi aí que eu perdi a paciência. Eu gritei, chamei ela de louca e disse que casar com ela tinha sido o maior erro da minha vida. Mal as palavras saíram da minha boca, já me arrependi. Eu não quis dizer nada daquilo. Minha esposa é o amor da minha vida, é a pessoa mais preciosa da minha vida. Mas ela ficou em silêncio, começou a chorar e eu tive que consolá-la. E aí, eu sou babaca? Temos 2 atualizações, tá? Então, é que vamos vir aqui. Eu entendo, talvez, que ela ficou desconfiada e tal, mas eu não acho que ele é o babaca. Eu acho que, vamos lá, o que ela tá insinuando? Vamos entender aqui.
Vamos lá. Ela está insinuando que ele teve um relacionamento incestuoso com a irmã. Sim. Ela engravidou e o filho dela, que ele finge que é sobrinho, é na verdade filho dele. É isso que ela está insinuando. Sim. Vamos lá. Vamos supor que o cara não fez nada disso, que é o mais provável. Que o sobrinho só parece com ele. Não sei você, mas eu ia me sentir ofendida até o último fio de cabelo. 100%. E, inclusive, ia ficar, como assim você tá insinuando uma coisa dessa? Então, pra ele, que sabe que ele não fez nada e está sendo acusado de algo absurdo, cara, eu acho que ele tá na razão dele de ficar puto, de chamar ela de louca e se recusar. Enfim, até eu entendo que ele não queria falar, que se arrepende de casar com ela, mas eu imagino que é uma coisa que sai, assim, numa situação que você tá sendo, sabe? Meu, se alguém falar isso pra mim, eu ia ficar, ô, tá maluco? Eu também. Isso? Eu ia pôr um limite na hora. Nossa, eu ponho um limite na hora, assim, meu, você pode me questionar, mas não, essa linha parou. E, gente, a gente vê mais de uma situação em que, eu não sei, sabe quem é um exemplo claro disso que eu vou falar? A Sotiello. Por quê? Tem algumas pessoas que, por exemplo, ela adota o filho, não é o caso daqui, mas é o que eu tô querendo dizer, ele quase adotou o sobrinho como um filho dele. Que a criança fica parecida com o pai, com a mãe, que é da adoção. A Elo, que é a tia da Bia, tem uma filha que você olha e você fala, é sua filha biológica. Elas são iguais. Elas são iguais. Tem foto da minha tia e da filha dela, criança, que você diz que é mãe biológica, filho biológico. Exato. Elas são iguaizinhas. Iguaizinhas. Por quê? Gente, eu não sei. Eu acho que assim, as energias divinas são muito boas pra, tipo, transformar, tipo... Sabe assim, porque o amor é tão grande que parece que a pessoa fica igual. Paulo, só que nesse caso tem 2 pontos. O primeiro, ele de fato é da família do cara, biológica. Sim, então sim. ele tem traços genéticos parecidos, então ele já parece. Vamos a um exemplo clássico, por exemplo. A Júlia, irmã da Paola, ela é muito parecida com a minha mãe. Mais velha do que com a mãe da Paola. Então já teve situações da minha mãe estar com a Júlia no mercado e acharem que era filha dela. Ah, e a Júlia parece mais filha da minha mãe que eu pareço filha da minha mãe. Achavam, nesse dia do mercado, acharam que você era filha da minha mãe. Verdade, E a Júlia era filha da sua mãe. Exatamente, não achavam que eu, na verdade, era filha da minha tia e que a minha prima... Por quê? Gente, a genética é muito forte, então às vezes não é filho de um, mas parece muito. A Júlia pareceria a filha da minha mãe tranquilamente. Agora, imagina se alguém do nada fosse pedir um teste de DNA por conta dessa similaridade. Você sabe que uma maluca falou isso pra minha mãe, né? Uma filha da puta. Ela chegou... Eu sei da história. Eu acho que não. Ela chegou pra minha mãe, a gente tava lá, todo mundo no aniversário, e aí quando a gente tava indo embora, alguma coisa, ela chegou pra minha mãe e falou assim, me diz aqui, como que você justifica isso pro seu marido? Mano, a Júlia é a cara da toda a família do meu pai, mas deixa eu explicar. E também da nossa família. Sim, é que ela tem olho azul. Então, é que a gente é mais verde, vocês. É. Então, o que acontece foi, minha mãe ficou chocada. A Júlia, gente, ela é loira de olho claro. Ela tem cabelo cacheado, loira, de olho azulão. Eu e a Amanda temos cabelos castanhos, mas a gente era loira de olho... Eu era loira de olho verde e a Amanda era loira de olho castanho. Meu olho foi escurecendo com a puberdade, então eu ainda tenho verde, mas ele escureceu. E meu cabelo escureceu com a puberdade. O da Amanda continuou escuro o cabelo dela e o olho dela é um mel absurdo. Você olha assim, parece que derramaram um mel no olho dela. Enfim... E aí chegaram pra minha mãe e falaram isso, porque falaram, não faz sentido, porque a minha mãe, ela é morena de olho, é um castanho esverdeado, e meu pai é moreno de cabelo, de olhos castanhos esverdeado. A mesma coisa. E chegou pra ela e falou, como você justifica isso pro seu marido? Aí minha mãe chegou e falou assim, eu sou a única filha de 4 filhos que tem olho escuro. Minha família inteira tem olho claro. O meu marido, a família inteira deles tem olho claro, ele é o único de olho escuro. Então... Tá vendo? A audácia de Alfredo Pérez. Exato. Então, assim, gente, o fato dele ser parecido, é óbvio que ele é parecido. Ele é tio do Ele é menino, tio, gente. não tem pra onde fugir. Quer o Bruno e o Luigi também, gente? Absurdo. Gente, o Bruno... Vamos lá. Tem a Cristina, nossa prima. E tem nosso primo Bruno. Bruno, são irmãos. A Cristina teve um filho chamado Luigi. O ultrassom do Luigi era o Bruno. Cara do Bruno. Então, assim, é óbvio que ele parece o tio, entendeu? É tio dele. Acontece. Então, assim, ponto. E o fato dele passar muito tempo com o menino... Já faz parecer com que mais. a energia pareça mais. Ai, mas por que você passa tanto tempo com ele? Gente, a irmã dele teve um filho. Vamos lá. O pai saiu fora. O que ele Exato. sente? Que ele precisa de uma presença, uma figura masculina. Sim. Então é óbvio, qualquer homem que tenha essa disponibilidade, seja um tio, um primo, alguém que tá ali presente e pode exercer essa função, que exerça. Não é porque ele não é pai, de fato, mas ele exerce ali um papel.
Sim. Então, assim, eu não acho que ele é cuzão de ficar muito puto com essa esposa, porque ela insinuou algo horroroso. Mas vamos pra atualização? Vamos pra atualização. Tem 2 Se não atualizações. ficar puta, a gente vai contar. Ainda mais se a gente começa a contar a história, a gente não sai mais. A gente não sabe mais. Vamos lá. Oi, pessoal. Aqui vai uma rápida atualização. Decidi concordar em fazer o teste, mas com algumas condições. Eu sei que a minha esposa está sendo paranoica e que essa ideia é completamente delirante, mas pensei que se isso fosse aliviar os medos irracionais dela, valeria a pena. Afinal, todos nós já tivemos medos sem lógica nenhuma. Nossa! Mas eu nunca insinuei um bagulho dele, gente. Nossa, ele Não se ficou compara. muito puto. Aí agora, depois de muita conversa, né, ele deve ter relaxado e fez assim, ó. E escreveu esse segundo post, Ele né? pensando, assim, tudo bem. Tomou 5 Rivotril, benzeu aqui, fez uma meditação e falou, vamos lá. Meu Deus. Conversei primeiro com a minha irmã. Ela ficou muito brava, com razão. Mas depois de uma longa discussão, aceitou que o teste fosse feito, desde que houvesse mais condições. Mais tarde, falei com a minha esposa e ela disse que aceitaria fazer o teste, mas que ela também teria que aceitar algumas regras. Ela ficou feliz com a minha decisão, então eu expliquei. A primeira condição era que ela tinha que parar com essas insinuações imediatamente. Ela concordou na hora. A segunda condição era que não haveria mais discussões sobre eu passar tempo com a minha irmã e com meu sobrinho. Minha esposa já tinha questionado isso algumas vezes ao longo dos anos e eu queria que este assunto fosse encerrado de uma vez. Depois de pensar um pouco, ela aceitou. Ela teve que pensar um pouco. Gente, então esse cara, na verdade, ele topou porque ele falou assim, quer saber? Eu vou topar, já sabia que vai delirante, porque vai acabar, eu vou por um monte de condição. E ela vai pra acabou. Ele só quis paz, coitadinho. É só isso, acabou, pareceu. paz. Coitadinho, vai dar positivo o teste de paternidade, né? Vai. Vamos ver. E a terceira condição foi a mais delicada. Eu queria continuar tendo liberdade para viajar com a minha irmã e com meu sobrinho, mesmo sem a presença da minha esposa. Desde o início, minha irmã deixou claro que não se sente confortável com a presença dela nas viagens. Bom, Minha esposa hesitou, mas no final acabou concordando. E foi isso. Essa provavelmente será minha última atualização. Plot twist não foi, tem mais uma. Os resultados chegaram. E foram exatamente o que eu esperava. Nenhuma surpresa. Mas aí, minha esposa voltou atrás na palavra dela. Quis renegociar as condições e eu fui direto. Disse que se ela insistisse, eu consideraria o divórcio. Ela entrou em colapso, começou a chorar e perguntou se eu preferia minha irmã a ela. ai, meu Deus, gente, sabe, às vezes não é sobre isso, às vezes não é preferir, às vezes ele só quer, sabe, ter um relacionamento com a irmã dele e com o sobrinho. Sem uma pessoa, me lembra, sabe o que me lembra uma história que a gente contou? Me lembra aquela história da menina que tava com ciúmes do cara com a irmãzinha mais nova? Ah, sim! Me lembra um pouco isso, sabe, meio gente? esse quê? Eu tô sentindo esse quê? Porque, gente, até... Ele só quer ser tio, irmão. quer ser- Mano, tá, vai, ai meu vamos Deus, lá. tô com medo, continua. Depois que ela entrou em colapso, começou a chorar e perguntou se eu preferia a minha irmã a ela, também me perguntou se era porque ela não conseguia me dar um filho. Minha esposa tem problemas de infertilidade. Tive que acalmá-la. Expliquei que eu não ia me divorciar dela, mas que ela precisava pensar racionalmente. Disse que minha irmã e meu sobrinho... Gente, eu tô rindo de nervoso, não vão me cancelar na internet. Disse que minha irmã e meu sobrinho sempre seriam parte da minha vida e que ela precisava aceitar isso. Também sugeri que ela buscasse terapia individual, como muitos de vocês recomendaram no meu último post. Para minha surpresa, ela aceitou de forma muito aberta. Reconheceu que estava sendo irracional e confessou que tinha medo de me perder. Então, por enquanto, temos tentado progredir. A terapia deve ajudar a resolver essas inseguranças dela. E essa, de fato, deve ser a minha última atualização. E foi mesmo. Caramba, assim, ainda continuo achando tudo o que eu acho, mas esse contexto adicional, ele deu um pouco de compreensão pra gente do que tá acontecendo. Então essa mulher, que o sonho dela talvez é ter uma família, dar pra ele um filho, ela tá se sentindo insegura porque ela sente que ele tá desempenhando esse papel com a irmã. Tipo, ele não tem uma família comigo, mas ele meio que tem uma família com a irmã. Então essas viagens, ele, ela e o filho, olha só o atalho. Ele, ela e o sobrinho devem dar pra ela a sensação de ele tá vivendo uma vida de família que eu não posso dar pra ele. Proporcionar. A vida que eu queria estar vivendo, mas eu não faço parte. Então eu acho que essa vivência toda é um gatilho pra uma situação muito íntima dela. Mas assim, isso não muda o fato de que, cara, ele é irmão dela, Sim. ele é
tio do sobrinho dele, isso é uma coisa. Mas eu achei muito interessante que eles conseguiram conversar, chegar em todos esses pontos e ele recomendar terapia, porque numa terapia agora, ela vai ter que trabalhar tudo isso e entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como a gente estava falando, Paola, quem sabe até considerar outras opções. Ela não pode ter um filho biológico, mas talvez ela queira muito ter uma família e talvez ela cogite a possibilidade de uma adoção. Tem outras formas que eles podem recorrer se esse é o ponto. Entende? Então, não sei, ou então ela vai deixar quieto, eles não vão ter filho, e ela vai tentar entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não sei, mas ela vai ter que fazer uma análise, entender as questões dela pra conseguir ter um relacionamento que não seja atravessado por isso, né? Exatamente. E assim, cara, ele não tem culpa disso, entendeu? Exato, não é eu culpa entendo dele. todas as inseguranças dela, eu entendo de onde vem, mas mesmo assim a culpa não é dele. É injusto ele ter que passar por isso. É injusto a irmã e ele terem que ser acusados de algo assim. Não, eu concordo plenamente. Por conta disso. E, novamente, não desmereço esse sentimento dela de querer uma família, de, né, tudo isso, de ter medo de perder ele. Mas precisa ter um limite que ele vai ter que colocar. Porque se ele não colocar, hoje é isso. Hoje é irmã. Daqui a pouco vai surgir outra coisa. E vai continuar surgindo. Porque isso é uma coisa dela que está afetando o relacionamento deles, porque é uma insegurança real dela. Assim, a não ser que este cara fique falando pra ela, você não consegue me dar um filho? Então, não sabemos qual que é o contexto. Não sabemos. Ou então, talvez um cara que era louco para ter filho. Não sei qual que é o contexto. E agora ele fica falando, eu estou ali, eu sempre quis ter um filho, eu sinto que eu sou pai deste menino. Então, não Pode sei. ser, e ela começa a se sentir insegura. Mas não justifica esse tipo de acusação, entendeu? E não justifica a forma com que ela faz isso tudo. Porque ele fez tudo o que ela pediu. Sim, mas vamos supor que é o caso, que ele faz esse tipo de comentário, que tem tudo isso. Eu acho que ela tá de uma terapia individual, com certeza. Mas conforme for, se tiver outros adendos que a gente não sabe, esse casal vai ter que conversar e vão ter que ver o que eles vão fazer em relação à família deles. Porque é muito legal, ele tá ali com a irmã, ele é tio, então ele faz todo esse papel. Mas em relação a ele e a esposa, eles vão querer ter uma família? Exato. Tem outras possibilidades? Eles cogitam outras possibilidades? Ou não? O que vai ser? Não sei, mas eles vão ter que alinhar isso. Mas, em primeiro lugar, ela é uma terapia individual dela pra entender, superar muitas coisas e pensar o que vai fazer com a vida dela, né? Aqui, eles, em um dos coisas, só tem um comentário que o protagonista fez. É o único que ele fez. E ele fala, alguém fala, olha, o teste não vai dizer nada, tá? Não adianta você falar, o teste não vai justificar nada, sua esposa tem uma ilusão irracional na cabeça dela e fará qualquer coisa pra justificar. Então, assim, o teste não vai ajudar em nada, na verdade vai piorar, principalmente com as condições que você colocou. E aí ele respondeu, eu já disse à minha irmã, e vou repetir, se isso não funcionar, eu realmente vou querer o divórcio. Isso foi antes dela confessar tudo que ela confessou. Mas eu não acho que o divórcio seja algo que eles estejam... Fora de risco, né? Exato, eu acho que é um Também não risco sei. ainda, tá? Eu ainda acho que é um risco o divórcio. Também acho que é um risco. Primeiro, eles vão ter que fazer terapia, vão ter que conversar tudo isso. Mas vamos supor que seja uma coisa que ela não consiga superar e que ela continue trazendo, continue questionando. E ele vai chegar a um ponto que, por mais que ele entenda e queira apoiar, ele também não pode ser proibido de ver irmã ou de não ter um contato com o sobrinho por conta dela. Exato. E também fico pensando se eles não vão ter que repensar toda a condição deles como família em si, não só como casal. Que talvez tenha algumas questões aí que não vai rolar, gente. Também acho. Outra coisa que eu fiquei pensando é que, assim, eu entendo, vai. Mas enfim, rolou tudo isso com ela. Só que a partir do momento que ela pede o teste de paternidade e ele tem que falar com a irmã e tem que testar o sobrinho, gente, eu acho que isso rola um climão. Que se eu E pro fosse... sobrinho? Não sei o quanto ele sabe pela idade dele, talvez ele nem saiba. Ah, tá. Acho que a criança não deve saber, Paola, muito. Ai, sei lá. Mas mesmo pra irmã, que eu acho que a relação da irmã com a cunhada também já ficou... Tudo ficou muito esquisito. A coisa tomou uma proporção muito grande. Então pensa, antes ela podia fazer viagem com eles. Agora a irmã não quer mais que ela faça viagem. Porque ela não se sente confortável perto dessa mulher. Então quantas Ela coisas... perdeu um convívio familiar que ela tinha. E essa mãe, essa irmã, ela não vai abrir mão. Porque eu ia ficar aterrorizada. Tipo, o quanto eu quero uma mulher que me acusou de uma coisa dessa. Tipo, eu ia me sentir mal perto dela, porque toda vez que eu estivesse falando com meu irmão, fazendo algo normal com meu irmão, eu ia olhar pra cara dela e eu ia ficar, meu Deus, ela tá... Ai, sabe? E até quando ele fala assim, a minha irmã... No texto ele fala, a minha irmã também não ajudou muito, né? Porque ela fazia muita piada falando que achava legal que ele parecia comigo.
Eu tenho certeza, eu ia achar que era uma piada, tipo assim, eu sou feia, meu irmão é mais bonito, então que bom que ele parece ela. Sim, Ele, gente, entendeu? é uma piada, Tipo, pelo amor de Deus. é uma brincadeirinha, tipo assim, eu tô muito feliz que parece ele, sabe? Porque, olha, ele é bem mais bonito que eu, sabe? Então, Uma mas zoeira. tudo isso foi somando. E assim, eu não acho que eles estão fora da zona de risco pro divórcio, porque a gente não sabe o quanto eles vão conseguir superar essas questões internas. Porque ela tá magoada, tem os gatilhos dela. Ele também tá agora ferido e magoado por conta disso também. Então, os dois são questões internas que eles vão ter que trabalhar pra ver se vai dar tudo certo. Não sei como que é a base do casamento deles, não sei como que eles são como casal, mas eles vão ter que realmente ser fortes pra conseguir passar por tudo isso e as coisas mudarem. Eu não sei se vai adiantar. Também não sei. Acho que às vezes vale a pena pegar as coisas, montar a malinha e vazar. Enfim, mas é isso, gente. Contem aí o que vocês acham. Nos contem o que vocês acham, o que vocês fariam nessas situações. Vocês contariam na primeira história, né? Como vocês contariam, e se sim, como vocês contariam pra filha de vocês, que na verdade a mãe biológica é a irmã dela. E nesse caso, onde tem toda essa situação muito delicada, onde um marido não pode ter uma relação com a irmã, porque a esposa tem ciúmes, acha que o filho é dele, mas ela também tem toda a questão dela de ser infértil. Então, são situações, acho que em ambos os casos, que tem muitas camadas e fica difícil a gente ter uma visão mais clara. Sim. Delas. Mas contem pra vocês o que vocês fariam, qual que é a importância que vocês dão pra essas coisas também. Né? Para vocês tudo isso é importante? São rótulos? O que vocês pensam? E é isso, gente. Comentem aqui, curte, compartilhe o vídeo, dá like. Sininho, sinaliza sininho. Isso. Se inscreve no sininho, sei lá como Inscreve no coloca. sininho, assina o canal, não sei, gente. Não sei, é essas muita coisas que eu tenho que coisa. fazer. Se você puder avaliar a gente no Spotify, Comenta ajuda pra gente muito. ler, que a gente fica feliz que vocês estão vendo a gente. Vocês comentam pra gente, é tipo, saber que tem gente aqui vendo a gente. É verdade. A gente tá com muita dificuldade de acreditar nisso. A gente ainda não, gente, juro, a gente não acredita que a gente tem um podcast, nem que ninguém escuta a gente. Pra gente é mentira. A gente fica assim. E aí, o que torna um pouco mais real são os comentários, que eu fico, Paola, olha só, tem gente ouvindo mesmo. Tem gente Paola, olha, tem gente falando isso. E mesmo assim, a gente fica mentira. A gente fica meio. Gente, isso que esquisito, mas é verdade. A gente vê, e a gente interage muito com vocês. Então, podem continuar, que a gente ama. Relembrando aqui, gente, as histórias de ouvintes estão pausadas, então a gente não tá recebendo neste mês. E durante este mês eu estarei viajando. Tá? Porque tem vagabunda viajando, tem pobre coitada trabalhando aqui no Brasil. Trabalhei muito pra conseguir viajar. Vá cagar. Muito, muito, muito pra conseguir viajar. Mas eu vou viajar. Quer dizer, estou viajando agora. Então, se vocês quiserem acompanhar a minha viagem e coisas de livros e, enfim, escrita, vocês podem seguir no @PaolaDuarte. Mas, por favor, não esqueçam de seguir nossas redes sociais do podcast também, tanto no Twitter, no Twitter não. No Twitter também tem, mas enfim, no TikTok, no Instagram e afins. Bem, eu já falei no começo do episódio, mas vou falar de novo. Quem tem interesse em psicoterapia, mande mensagem, entre em contato com o número 97879-1357. Manda mensagem no WhatsApp, né? E aí vai ter todas as informações e a possibilidade de agendar uma consulta. É isso, gente. Tudo bem? Vamos pra próxima? Vamos para o próximo episódio. Quer dizer, a gente se vê no próximo episódio. Exato. Todas as terça-feiras, histórias do Reddit. E em quinta-feiras, quinzenalmente, histórias de ouvinte. Tá bom? É isso. Agora, vou voltar pros meus gatinhos agora? É isso. Tchau, gente. Tchau. Tem alguns episódios que a gente faz de duas histórias ainda, Paula, é a vida. Não, eu sei, mas é que, tipo... Se as histórias são duas pequenas, fica ridículo. É. Aí é um podcast que o pessoal vai matar a gente. Nossa, que ele deu 34 minutos, quase mataram a gente. Foi. Eu me senti abandonada. Fia. Feio o negócio. Pegou feio o negócio.